Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. Esse programa tem o patrocínio da Bradimex, associação que representa as maiores distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil, e hoje a gente vai ouvir mais um ator relevante da indústria farmacêutica e nada melhor do que ouvir um executivo que, né, conhece há muitos anos esse mercado, conhece as oportunidades, mas conhece as dores também, pode ter certeza. Estou aqui Sim. com o Christian Schneider, gerente-geral da Gilead Sciences do Brasil. Me corrija se eu estiver errado, Christian, você está desde 2015, né? Cheguei em setembro de 2015. Legal, tá? Parece Então tem... casamento, até lembro a data ainda. É verdade, ó, que bom. Não, que bom que ainda lembra, né? Sinal que o casamento ainda está saudável, né? Mas acho que é um desafio e tanto. E você milita muitos anos na indústria farmacêutica, AstraZeneca, Medley, Janssen, Zambon, enfim, tem uma experiência muito ampla pela frente. E a primeira pergunta vai ser justamente essa, pensando nessa base, nessa experiência acumulada que você construiu e na própria operação internacional da Gilead, né? Uhum. Como você vê possível, como você vê o mercado, esse mercado em outros países? De que maneira eles poderiam ensinar o Brasil a melhorar essa política de acesso a medicamentos e, enfim, o que dá para a gente extrair de bons ensinamentos do exterior? Interessante a sua pergunta, Leandro. Olha, a Gilead tem um modelo de negócio bem interessante, né? Ele é diversificado, mas é diversificado diferente das outras empresas. O que eu quero dizer com isso? Se você for ver as plataformas de crescimento da Gilead, nós temos muita coisa em virologia, HIV, hepatites virais, né? Então, cura da hepatite C, hepatite B, hepatite delta e o HIV com programa de até chegar na cura. A gente tem a prevenção e o tratamento. E no Brasil isso é muito governo, 100% governo, né? Então você discute saúde pública, acesso de medicamento no SUS para as melhores tecnologias. Tá? Então não tem como não trabalhar com o governo com essa tecnologia. Por outro lado, a gente está entrando na oncologia, onde o mercado é, né, privado, é que a gente chama. Primeiro privado, não que não tenha no SUS, mas primeiro mercado privado. Onde ele se parece muito com, talvez, Estados Unidos, né? Você tem pagadores diversos, hospitais privados, clínicas, tudo isso. Então, um business como a oncologia que a gente está começando, a gente olha muito para fora do que está acontecendo. Mas a gente está vendo como o mercado se comporta já, né? Então, ele já se comporta e vem se transformando ao longo dos anos. Então, a gente trouxe muita gente nova agora para operar, né, neste mercado de oncologia. É um business realmente novo, lançado agora, recentemente, comecinho do ano no Brasil. Já no mercado público, que é essa parte de virologia, a gente tem muita experiência em outros países, aonde a parceria com o governo é fundamental para resolver alguns problemas. Por exemplo, se a OMS, que tem um programa de eliminação, né, que é reduzir o problema de hepatite C no mundo, significa que assim, não é que eu vou acabar com a hepatite C, mas isso vai deixar de ser um problema de saúde pública para os países, certo? O Brasil tá na frente. Nós temos um programa estruturado, centralmente organizado, com política clara, com medicação de última geração, última tecnologia, acessível para todo mundo, certo? Hoje, os pacientes precisam ser encontrados e serem tratados. O que é histórico no Brasil, né, foi como o Brasil se comportou e como desenvolveu o programa de HIV, certo? O programa de HIV no Brasil é um modelo para muitos países. Então a gente Parâmetro consegue mesmo. exportar, é parâmetro de comparação, porque é universalizado, está no SUS, tem as melhores medicações, a tecnologia chegou e o programa em si, né, é centralizado e coordenado pelo Ministério da Saúde. Então, ali você consegue. Então, tem que trabalhar com o governo. Não adianta simplesmente trazer a tecnologia e fazer. Então, a gente, de um lado, está aprendendo muito em oncologia, que é uma área nova da companhia, e ao lado do público, a gente traz outras experiências de outros países e trabalhos com o governo para trabalhar com o Ministério da Saúde aqui. E tem funcionado bem. Que bom. E falando em poder público, né, hoje ele representa em torno de quanto do volume de negócios de vocês? E Hoje, assim, o nosso maior negócio hoje é com o governo, com o Ministério da Saúde na hepatites. Então, assim, tá. 70, vou dizer, 45% do nosso negócio é deles, é do governo.
né? Os outros 55% têm uma parceria e a oncologia está crescendo agora. Não, legal. E dentro dessa rede de relacionamentos, de fato, você tem aí alguns pontos favoráveis, né, que, de certa forma, o Brasil proporciona, né? Quer dizer, você acabou de falar de um programa acessível, com coordenação central. Agora, obviamente, tem alguns desafios e entraves que podem ser superados, né? Como você vê nesse momento, principalmente considerando, né, a gente está falando também, tem que sempre lembrar isso, né, quando a gente fala em dificuldades de acesso e adesão, a gente está falando de um país continental. Então, como você vê esse desafio, de que forma alguns entraves podem ser eliminados, de quais seriam esses, de certa maneira? Poxa, de novo, a pergunta é desafiadora pelo seguinte: depende da tecnologia. Eu vou dizer por que depende da tecnologia. Por exemplo, nós temos um produto para hepatite delta. Hepatite delta só tem em país onde tem hepatite B. Se você for ver a hepatite delta nossa, está toda ela concentrada em alguns bolsões, principalmente na região amazônica. A região amazônica já impõe uma certa condição especial, porque é a Amazônia, certo? Existe SUS lá? Existe SUS lá. O SUS de lá é igual ao SUS de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou... Não, é um SUS customizado para aquela região ribeirinha, certo? Não tem como, certo, a gente ter uma tecnologia que seja, se você não levar em consideração que essa tecnologia tem que ser adaptável para lá. Você imagina o seguinte: você tem uma coisa que é injetável e precisa de geladeira, né? Como é que você leva essa tecnologia para um local onde, né, a navegação ainda é por barco, a assistência à saúde, as pessoas têm que vir, né, buscar de barco 48 horas descendo um rio? Como é que se faz isso? Se você não trabalha com o governo, não trabalha com assistência farmacêutica no governo também, a sua tecnologia é mais um problema para eles. Essa tecnologia tem que ser discutida antes de submissão, antes de incorporação, antes de falar de custo, se ela é viável para o país. Porque senão você tem um problema, certo? Você tem uma solução que não foi discutida previamente para poder fazer isso. Então, esse é um modelo. É um Ah, mas a elefante gente na sala, literalmente, né? porque você tem a solução para um tratamento que não tem, ou que não tinha, que é uma necessidade não atendida, né, documentada. E como é que você faz? Se você, né, e é saúde pública, não é uma coisa que você vai no mercado privado, vai para o hospital, internaliza. Não, você tem que pensar em como vai implementar. Hoje as discussões são muito mais assim, além da tecnologia, como a gente vai fazer na jornada do paciente chegar a isso nele. Então, a discussão sai de custo de tratamento, né, e passa a ser como é que nós vamos implementar uma política de saúde para absorver isso. E aí, né, a discussão tem que sair de quanto custa para como a gente vai implementar e fazer acontecer. Ah, é para muita gente, pouca gente? Não, é para brasileiro. É para o brasileiro que precisa. Ah, em qual quantidade? Talvez uma pequena população, mas para essa pequena população que tem hepatite delta, que é um exemplo apenas, como a gente vai fazer? E nós somos uma pessoa, um agente de vários que precisam trabalhar em conjunto. E aí a relação público-privada, certo? Nós que estamos fornecendo a medicação com quem vai implementar a tecnologia lá, precisa ser transparente, certo? Precisa ser muito transparente. Primeiro para, né, vamos tirar a parte de compliance, né, de coisa, mas assim, essa transparência precisa ser para os dois lados, precisa ser benéfica para os dois lados. Né? E aí é é o nosso papel, nós como indústria, mas o meu papel institucional também de levar isso para eles. Você falou uma palavra que é super necessária e adequada para esse momento, que é jornada, né? Acho que é nisso que a Sim, gente tem que pensar, sobretudo. E o que você falou, quer dizer, pode ser uma população, em princípio, pequena, que convive com aquela patologia ou com aquela doença, mas é uma população que está sujeita a outras doenças também, né? sim. Pode, então, todo esse cuidado. E é interessante você ter citado isso, né? Acho que o campo da discussão, a gente, com frequência, né, acaba naturalmente caindo no debate de quanto custa, né? Quanto custa e quem paga a É. conta. Acho que você está indo além, né, discutindo, não, peraí, gente, a gente tem que saber como implementar, como fazer com que Não, isso seja aderente, né? Porque não é só o acesso, né? A gente tem que não, pensar em acesso e adesão, né? não só E isso, porque pensa o seguinte, o o dinheiro vem de impostos, ponto. Certo? São nossos impostos que nós contribuímos no Brasil aqui. Então ele tem que ser bem empregado. Certo? A gente vai atender uma necessidade não atendida? Sim. Né? Então, assim, quem estava desassistido, a gente pode assistir.
certo? Qual é a melhor maneira de fazer? Óbvio que seria no menor custo possível, mas é além do custo, porque o custo não é só o custo de medicamento, é o custo de implementação, de execução. Este custo não está no meu custo. Então, vai custar mais do que só o medicamento. Como é que a gente faz isso se a gente não faz parte da discussão? Né? Então, é só eu que tenho que pagar a conta? Né? Só a indústria que paga a conta? Não, eu acho que como nós vamos pagar, vamos achar um jeito de financiar isso. Óbvio que passa pelo custo de medicação, mas não é só isso. Né? Então, tem mais atores, mais agentes no processo que precisam ser engajados. E com o mesmo propósito, né? No final do dia, todo mundo fala e a gente só precisa agir também, além do que de falar, que é em benefício do paciente. Então, vamos todo mundo atrás da solução para eles. Com certeza, esse é o desafio. E nesse aspecto, quer dizer, como é que os pagadores institucionais, planos de saúde, podem contribuir para a sua jornada, na sua percepção? Então, nesse mercado que eu acho que é institucionalmente público, né, esses programas são, né, de saúde pública mesmo, né, o ator é o Ministério da Saúde, né, e é isso, por isso que e a gente centraliza no Ministério da Saúde, mas a gente tem que pensar em assistência farmacêutica, o próprio, né, a logística do DELO, tem que fazer com os departamentos responsáveis pelas infecções virais. Então, assim, é uma discussão além né, dentro do Ministério da Saúde, mas dividida nas diversas departamentos deles. Né? Não vou nem falar da parte indígena, que também é uma outra segmentação, mas que também tem um impacto ali, dependendo da região que você tiver. Então, ali é uma questão. Nos agentes privados, né, que é outra medicação, a própria oncologia, a discussão do sistema acho que está em voga para todo mundo. Né? As tecnologias que estão chegando, certo, estão onerando o sistema. Agora, a gente está buscando otimização do sistema, porque pensa que seria uma grande empresa, certo? Se meus custos estão aumentando, aonde eu posso cortar custo? Aonde eu posso otimizar custo? Então, o sistema todo também tem que reagir. E, de novo, a gente fica discutindo ponta e a gente não discute o processo. A gente discute a origem e a finalidade, e no meio não mexe em nada. É a mesma coisa que você está gerenciando uma empresa, certo? E você não consegue cortar custo no meio. Por quê? Porque eu não sou dono do custo, o custo não é meu, não está me afetando. Não, não, todo mundo tem que pensar a respeito. Então, todos os agentes também têm que olhar a otimização do sistema. Aonde eu estou desperdiçando? Onde eu estou desperdiçando? Acho que é uma pergunta para se pensar e refletir, né? Eu acho que Não, e todo esse é um mundo tem caminho. que olhar, né? Todo mundo, Sim, porque a gente discute ponta e não discute o meio. O sistema precisa ser otimizado. E, de novo, aí a gente pode fazer simulação de limites, né? Matemática existe para isso também, né? Né? Até fazer um stress test do sistema. Óbvio que não tem recurso infinito, portanto, né? O sistema vai entrar num sistema de limitação. E o que vai acontecer no sistema de limitação? Obviamente que vai colapsar alguma parte sempre quebra. De novo, isso é história e matemática. Né? Os sistemas colapsam por pressão e por limite. o limite, né? Por limite. Porque há finitude nisso, né? Não tem a dúvida. Né? Por isso a necessidade de entender toda a jornada e entender como é possível implementar. E aí é conversar, né? Sentar todas as partes da mesa É, e óbvio que o desafio do conversar, né? A gente fala, parece simples, né? Obviamente todo mundo tem interesse. Né? Então, vamos partir do pressuposto que todo mundo tem interesse, está tudo certo. Certo? E aí passa-se aonde a gente abre mão, né? Aonde entram as negociações, aonde que o sistema vai ser flexível ou não. Se todo mundo for inflexível, certo? Ou alguém, né, querer ganhar mais, vai ter problema. Né? Aí você fala assim, mas é uma questão de bom senso. Então, bom senso, a gente não pode esquecer que somos seres humanos tomando essas decisões, né? Então, aí que entra os conflitos e faz parte negociar. Né? Agora, penalizar um maior ou menor, mais dependência, menos dependência, a gente vai ter que fazer isso. Agora, para todo mundo não tem. Né? Ou não vai ter, né? Por enquanto tem, não vai ter mais para frente. Né? Agora, a gente sabe para onde está indo a inovação, a gente tem tendência, a gente sabe os problemas, a gente tem modelos globais que já estão no limite. Se a gente olhar para os Estados Unidos, onde está discutindo
né, o que estão discutindo lá. E a gente aprende alguma coisa? Para a Europa, né? A gente consegue ver modelos que podem nos ajudar? Quem está fazendo isso e quem está discutindo isso? E eu falo que, assim, que a indústria tem um papel, porque, assim, se a gente olhar a indústria só como um agente, né, como uma indústria farmacêutica, ou como uma empresa farmacêutica e não olhar como indústria, a gente não está contribuindo nada, né? Agora, se cada empresa for buscar uma solução sozinha, também nós vamos ter problema, porque a gente não vai ter share of voice, né? A gente não vai ter voz numa discussão onde os representantes, os players do mercado, os agentes do mercado, têm uma share of voice maior do que cada um, né? Então, a gente faz parte da discussão. Tem que. Com certeza. Precisamos ouvir mais você e ouvir mais matemáticos também para a gente, né, entender como é que funciona a conta, porque realmente é o que você falou, né? A conta precisa fechar para todos e ela precisa ser sustentável e equilibrada o suficiente para não colapsar. Acho que essa é a ideia principal. E a ideia acho que tem que ser essa, né? Não colapsar o sistema, e isso envolve diálogo e interação. E Sim. estamos no caminho. Cristiano, desde já, a gente poderia ficar aqui um longo tempo, mas a gente vai precisar se despedir. Mas te agradeço pelas contribuições. Acho que foi uma provocação, não deixa de ser uma provocação interessante para Sim. que todo esse ecossistema entenda o papel que ele tem que exercer nessa jornada, né? Gosto dessa palavra mesmo, porque ela define bem os desafios do nosso país e nessa área de medicamentos. Tá? Eu agradeço pela contribuição, obrigado, e portas sempre abertas aqui do Panorama Talks e do Panorama Farmacêutico para você e para a Guilherme. Eu que te agradeço. Até breve. Obrigado. Obrigado mais uma vez a você pelo prestígio da sua audiência e já fica aqui a dica. Acesse panoramafarmacêutico.com.br, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações no YouTube e acompanhe também o Panorama Farmacêutico nas redes sociais e nos grupos de mensagem do WhatsApp e Telegram. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. Grande abraço.